Veja no ICL Notícias, segunda edição. A turma da grana no Palácio do Planalto. Lula se reúne com banqueiros e governo anuncia grupos para discutir juros altos e regulação das bets. Voto no escuro. Milhares continuam sem energia, mas pesquisa Quest mostra pouco efeito do apagão na corrida eleitoral. Lobo em pele de cordeiro. Bolsonaristas suavizam discurso e até flertam com a esquerda, de olho no voto dos eleitores de centro no segundo turno. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo a partir de agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV, no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente abre este programa falando mais um dia em que milhares de pessoas estão sem luz em São Paulo. A gente vai falar a respeito disso, também resultados de campanha, né, eleitoral para segundo turno, já tem pesquisa saindo. Vamos começar a partir de agora. Muita notícia por aqui. Boa noite, Chico Sá. Boa noite. Fábio Panunzi, meus queridos. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. E boa noite para você que está ouvindo. Você trocou de lugar ou eu tô... Viu, né? Não, acho que estranho o pessoal hoje aqui, percebeu. Tá uma disposição diferente aqui no estúdio hoje, porque a gente vai receber convidados. sim. Já adianto para vocês que a gente vai ter convidados, porque hoje é um dia super importante para a gente aqui no ICL. A gente vai ter um debate às 8 horas da noite, né, discutindo os caminhos para a esquerda. A partir das 8 horas da noite a gente vai ter, então você vai assistir, vai acompanhar com a gente as notícias até às 7h30, depois vai começar uma contagem e às 8 horas você pode acompanhar o debate. Essa semana a gente está fazendo 4 anos de ICL, então tem muita gente especial, olha aí, no ICL Debate, o que a esquerda deve fazer para recuperar espaço perdido, com a participação do nosso time de jornalistas também. Dura missão da esquerda, hein? Mas vai ser um belo debate. Tem muita gente boa, olha só, a gente está acompanhando Lindbergh Farias, Gessé, Manuela Dávila, o Edu vai mediar essa conversa, a Márcia Tiburi, Jânio Manuel, também o Renato Freitas. 8 horas da noite vai ser o horário do nosso debate. Então se prepare aí, mas a gente ainda tem muita coisa a discutir aqui no ICL Notícias, segunda edição, gente. O balanço da própria Enel, que no começo do 5º dia de apagão, hoje estamos chegando ao 5º dia, olha só, mais de 90 mil imóveis continuavam sem energia. Eu não sei se a gente já teve um apagão deste tamanho aqui em São Paulo, Chico, sendo bem sincero. O novembro do ano passado, esse... aquele novembro do ano passado, parecido, mas esse, esse vai sair campeão. Esse está chegando, esticando mais do que o outro. A prefeitura também falou a respeito disso, né, que a Enel executou menos de 1% das podas em árvores em contato com fiação elétrica em São Paulo. Porque tem essa questão, acho a esperteza, né? Da prefeitura. A prefeitura descobriu uma boa forma de tirar a responsabilidade por poda de árvore. O prefeito Ricardo Nunes, no último debate da Band, Panunzi, ele encontra uma forma que ele diz: algumas árvores, a Enel é que deve podar, outras é a prefeitura. Então, já jogou para cima da Enel também. Sabe, já jogou tudo para cima da Enel. Prefeitura não tem responsabilidade sobre nada que acontece em São Paulo. É a prefeitura de São Paulo, mas já aconteceu aqui, não fale com o prefeito que eles não têm responsabilidade alguma. Então, acho que estão jogando e está dando tão certo para a prefeitura que mantém com os mesmos números na pesquisa. O povo de São Paulo está comendo essa lorota, está caindo nessa lorota que nada é culpa da prefeitura. Pois é. Tem mais um agravante, porque isso é malandragem, né? É óbvio que se não tem luz é porque caiu a árvore em cima do poste. É evidente. Atribuir tudo ao desleixo da Enel, que realmente é uma empresa desleixada, é uma saída política, mas é até desonroso falar isso, sabe? Porque é óbvio que a responsabilidade é da prefeitura, porque é ela que tem um programa de podas, ela que tem o equipamento, é ela que tem a obrigação de fazer isso, salvo em alguns poucos casos em que existe, né, galho no meio da fiação, que são essas árvores da Enel, que eu acredito que... Agora,
O problema é o seguinte, para caracterizar essa situação política, tá um vale tudo, inclusive na justiça, esse negócio, a prefeitura foi a justiça e não sei o que mais. Hoje teve uma juíza aqui em São Paulo que isentou a Enel de qualquer responsabilidade sobre o prazo de encerrar esse suplício que está sendo imposto à população de São Paulo. Vocês viram, Chico? Sim. Que absurdo. Quer dizer, a Enel não tem um deadline, né? Numa emergência como essa. Exato. A Enel não tem um deadline. E aí vão multar a Enel em R$1.000 para cada árvore caída. Quantas são? 7 mil, diz o prefeito aqui que eram 130 e poucas. A R$1.000 são 139, não faz nem cócega no bolso da Enel. Nada. Absurdo total. Então, assim, o jogo tá... E aí vem a história, né? Porque a população caiu nessa esparrela. A população está atribuindo tudo, como disse ontem o Demore, né? Ao acaso. A intempérie, ao mau tempo. Parece que todos somos azarados, né? Sim. E ainda pensar que hoje nós temos aí cerca de 400, 300 e poucas mil pessoas ainda sem luz há 5 dias, né? A gente, inclusive, vai ter de novo azar. Eu estou falando aqui entre muitas aspas, para quem não está vendo, né? Porque eu estou fazendo aspas aqui no vídeo. Porque a gente vai ter de novo... Tem previsão de chuva nos próximos dias, da próxima sexta, no domingo, e temporal. Então, pode ser que a situação se agrave ainda mais em São Paulo, Chico. Agora, sobre essa história, a gente tem dados a respeito disso. A Enel recebeu 240 mil pedidos de poda, só que ela só fez 1.730 dos pedidos, né, que foram feitos, dados que foram obtidos pela TV Globo. Aí a prefeitura foi questionada, a própria Enel também foi, a gente está colocando os dados aí na nossa tela. Então, em 2023, o total de pedidos, mais de 248 mil, não executada, olha o tamanho, é todo esse espaço em laranja à esquerda, executou pouco menos de 3%, em 2024 não chegou nem a 1%, Chico, das execuções do total, dos pedidos que foram feitos. Elas querem lucro, né? Cada execução dessa demanda uma equipe. Para que gastar com essa equipe? Normalmente são equipes terceirizadas que recebem por árvore podada ou por poste de luz e etc. Então, para que gastar mais? O importante é manter o quadro bastante enxuto, revelar isso aos investidores no mundo inteiro, não é? E ganhar mais dinheiro, rios de dinheiro. Quando acontece um desastre desse, que ainda permanece atanazando, acabando com a população de São Paulo, que está no escuro ainda, não é com a gente. E o diretor de operações da Enel em São Paulo, que é o Darcy Dias, sabe o que ele diz? Que a empresa, né, que é a Enel, desconhece os números que foram apresentados pela prefeitura e alegou que a Enel fez 160 mil podas na cidade de São Paulo esse ano. Pergunto, né, para quem está sem luz ou para quem ficou sem luz, se acha que o número de podas foi o suficiente. Eu acho que não, né? Eu acho que esse número de 170 mil podas é um exagero cabal, porque o total de podas executado pela prefeitura não foi 35 mil? Sim. Então, assim, não vejo que esse dado tenha cabimento, a não ser que estejam contando por folha, né? Talvez, assim. A Enel abateu 170 mil folhas. Eu acho que você matou a charada agora, por folha. É inacreditável mesmo, gente. Agora, quando a gente fala de Enel, obviamente a gente cai no debate, né, em São Paulo. Então, hoje saiu a Quest, pesquisa de São Paulo, em outras também cidades, a gente vai falar a respeito disso aqui, mas vamos falar primeiro das intenções de voto para segundo turno em São Paulo. Foi feito entre domingo e terça-feira, ontem, então já pega esse momento de São Paulo sem luz, né, do apagão. Sim. Só que parece que não foi afetada pelo apagão. Então, vamos ver os números, né, para a gente poder discutir a respeito disso. Ricardo Nunes com 45% das intenções de voto em São Paulo. E o Guilherme Boulos com 33%, os brancos nulos, 19%, indecisos, 3%. Eu achei, assim, um número um tanto quanto impressionante, viu, Chico? Isso significa que a população de São Paulo engoliu as mentiras do Ricardo Nunes. Engoliu e aceitou e vai ficar por isso mesmo. Porque pegou até o debate já, né? Pegou. Não é por falta de informação, porque isso circulou tanto na propaganda eleitoral como no noticiário. A população engoliu tudo o que o prefeito divulgou e ele se deu muito bem. Ricardo Nunes plantou na cabeça do eleitorado de São Paulo e deu certo.
ele conseguiu fazer com que o entendimento fosse que a prefeitura não tem culpa nenhuma. A prefeitura não é feita para nada, não precisa de prefeitura. Não, né? Qual é a função se não é fazer as podas? Porque não é da poda, não é da luz, não é do esgoto, não é de nada. Nada. Agora, eu tenho a impressão de que esses números refletem muito mais a disposição da população de votar motivada pelo ódio à esquerda do que qualquer outra coisa. E o que impressiona mais é o seguinte, porque se você considerar só os votos válidos aí, Chico e Gabi, você vai ver que nós temos uma proporção mais ou menos como a da soma dos votos do Marçal e do Nunes com o Nunes, o que dá aproximadamente 60% dos votos válidos aqui, né? Não fiz a conta direitinho, não, mas é mais ou menos isso. Sim. E aí o que acontece? Isso talvez demonstre que há realmente uma consolidação dessa visão de um pensamento de direita arraigado na população. O que é muito impressionante porque nos tempos áureos do Maluf, essa coisa toda, a direita paulistana somada dava 30% da população. Exatamente. Nós tivemos aqui, Erundina, Marta, Haddad, eleitos com voto da maioria da população. Sim. Hoje, parece que o espírito do tempo, o tal do Zeitgeist, mudou. Sim. E a população de São Paulo realmente introjetou esse espírito da direita. Talvez motivada aí pela teologia da prosperidade, pela fala política dos pastores, mas há um fenômeno aí em curso, sabe? Eu acho que não é o apagão. O que motiva o voto em Ricardo Nunes é o endireitamento do eleitor paulistano. Não, perfeito seu comentário. E aconteça o que acontecer, vou continuar com esse voto. Estou no escuro? Não tem problema nenhum. A árvore da prefeitura, a árvore caiu em cima da minha casa, a prefeitura não veio? Problema nenhum. O importante é não votar na esquerda. Talvez seja esse o pensamento. Porque é um pensamento meio suicida, né? Digamos assim. Agora, e aí a gente vê, por exemplo, porque até aqui nós tivemos um debate que foi muito bom, mas ali a performance do Boulos foi muito superior do Ricardo Nunes. Nós tivemos pouco tempo de propaganda eleitoral e nós tivemos nas redes sociais um debate que foi um debate acalorado, mas foi equilibrado. Não dava tempo de formar na população um conceito em relação a esse fenômeno o fenômeno eleitoral que deriva do apagão. Então, eu acho que esse voto, que está bem consolidado, aliás, nós vamos ver isso agora, né, Gabi? Exato. O voto está muito consolidado, ele decorre dessa, digamos assim, dessa vocação à direita assumida pela população de São Paulo, que é um fenômeno muito importante. Já que você falou sobre isso, vou puxar então, sobre a escolha do voto, né? Se é definitiva ou se ainda pode ser mudada. Então, vamos dar uma olhada na imagem aqui. Escolha do voto. Definitiva ou ainda pode mudar? Para quem não está nos acompanhando em vídeo, apenas ouvindo, a gente tem 85% dos que vão votar, né, no Guilherme Boulos, dizendo que 85% é definitiva, é uma escolha definitiva. Quem vai votar no Boulos já é essa porcentagem que está definida, né, que está decidida a votar, vamos dizer assim. 15% ainda podem mudar. No Ricardo Nunes, 86% é muito parecida, né, inclusive. 86% já definindo o voto e 14% podem mudar. Teremos ainda 4 debates, se o Ricardo Nunes for a todos, que eu creio que não vá, deve escolher só o da Globo agora e olhe lá, porque vimos que debate não é o forte dele. Ele foi meio apertado. Ele tem muitas perguntas a responder, não só sobre apagão, mas sobre o sigilo bancário, que é a mais forte, sobre aquele escândalo das creches em São Paulo. Então, eu acho que não é uma boa ele ir no debate, mesmo acreditando que esse eleitor esteja fechado com ele. E talvez, Chico, esse primeiro debate que ele não foi no primeiro, foi nesse segundo, acho que foi um termômetro ali, né? Estava acontecendo o apagão, acho que ele foi até para tentar convencer justamente a população que a prefeitura não tinha nada a ver, que a responsabilidade era da Enel, era de qualquer pessoa, menos a prefeitura, né, do governo federal, da ANEEL, que, né, ele até fez ali um jogo de palavras para tentar não atribuir ao governo Bolsonaro a escolha da direção da ANEEL, né, da agência regulatória, mas talvez tenha sido justamente um termômetro para o Ricardo Nunes para entender se vale a pena ou não ir aos debates. E acho que não vale nem um pouco a pena para ele, né? Porque ele está com essa porcentagem, com essa vantagem em relação ao Boulos, pelo menos segundo a Quest.
A gente ainda vai ver outras pesquisas que vão passar por esse período do apagão, Sim. mas para ele não vale a pena, né? Ele já está consolidado. Então, se ele não for aos debates, ainda mais depois desse momento que foi desafiador, talvez, para a campanha do Nunes, acho que agora ele não vai. São Paulo no inferno que está, né, há quase uma semana. E vem uma pesquisa, não alterou nada, para que eu vou fazer qualquer coisa? Não é? Porque se teria um cenário infernal para o Ricardo Nunes, digamos, no mundo normal, esse cenário seria um desastre para qualquer um candidato que é a situação. Não aconteceu nada, então ele vai passear agora. Para quê? Não é debater? Não sei, se eu fosse o marqueteiro dele, talvez recomendasse que não fosse, porque ele é muito fraco. Sim. Ele não tem competência nenhuma, nem mostrou nesse debate claramente que não tem equilíbrio emocional, né? Enfim, que não tem argumentos, então se vale de mentiras demais. E, cá entre nós, os debates têm uma baixa perfusão entre a população, Sim. porque 1,2% de audiência, sabe? Um debate como esse, importantíssimo, né? O debate da CBN teria uma audiência potencial, acho que muito menor ainda. Então, não sei se é o caso. Agora, o que me espanta é ver certos jornalistas aí dizendo que, por ter sido tão bom, ele perdeu o debate, o Boulos. Eu vi. Raquel Landim. Eu vi. Teve outros aí também. Queria fazer um comentário aqui, porque tem muita gente no chat falando da última pesquisa da Datafolha, só que o Datafolha foi entre os dias 8 e 10, gente. Então, a gente não tinha apagão, não tinha nada. Não existia apagão ainda. Então, agora a gente tem esse dado, né, com base nesses últimos dias que contemplam... Exatamente. A Paraná Pesquisa dá um pouco mais... Paraná, sim. menos vantagem, 13 pontos. Paraná saiu hoje também. Né? Mas não altera nada, assim. O Bol é questão de 0,2 para um, 0,2 para outro. 2 para cá, 2 para lá, não mexe com nada. Você falando do jornalista, do tratamento que eles deram a isso, teve essa opinião, foi a mais sensacional de todas. Ganhou, mas... perdeu. Ganhou o debate, perdeu. Agora, chamar o Ricardo Nunes bem preparado é meio fora da curva. Digamos que é um exagero. Ele está acomodado ali, né, gente? Ele não precisa fazer nada. Ele conta com um antipetismo gigante, um anti-esquerdismo gigante, que talvez, a gente vai ter esse debate aí da esquerda, talvez o grande desafio, a grande pergunta é essa: como combater esse antipetismo, esse anti-esquerdismo, se mesmo diante de um apagão, de um desastre, de um caos em São Paulo, não altera nada uma situação. O que você faz? Se amarra no poste, grita, pula da torre da Paulista? Porque se nada altera, gente. Então, quem é que falou? Foi o Harari? Não sei, que as pessoas não agem movidas pela realidade material objetiva. Elas agem movidas por desejo do campo da ideologia, da religião. Essas são as causas que levam a humanidade, inclusive, às guerras, né? E são as causas que acabam determinando votos também. Então, talvez a percepção da realidade não tenha sido forte o suficiente, porque o que precisa? Mais do que um hecatombe nuclear para fazer o eleitor de São Paulo perceber a barafunda que está enfiada? Talvez Elô Vilela ajude a gente até essa aí Elô decifra. Vamos chamar a Elô para a nossa mesa redonda aqui, já falando do apagão. Ah, a cara dela. Não é justo, Gabi. Isso não é justo. Ô, Elô, mas foge da nossa capacidade aqui. Tem que ser você, por favor. Olha, quando eu era uma jovem jornalista, eu ouvia dizer sempre lá nos Estados Unidos que it's the economy, stupid. É a economia, é o bolso, é o que está é onde o eleitor sente. Parece que agora não é mais, com tudo assim etéreo, subjetivo. Eu acho que não, acho que no fim das contas acaba sendo sempre a realidade concreta. Por isso que eu gostei demais de um vídeo que eu vi da campanha do Boulos, onde ele faz assim o trabalho de repórter. Não sei se vocês viram. Ele entra na casa das pessoas, ele mostra as árvores caídas, conversa com todo mundo, todo mundo falando o que aconteceu, como sofreu. Eu não sei se essa pesquisa teve tempo de incluir todo o sentimento que vai estar em torno disso aí, o resultado da campanha em cima dessa realidade concreta. Talvez ainda dê tempo aí para a gente ver algumas mudanças
na opinião do eleitorado, os indecisos tomarem uma posição, quem ia votar nulo acabar decidindo votar, não sei. Eu acho que alguma coisinha aí ainda vai mexer. Eu acho muito absurdo demais imaginar que esse apagão não vai mobilizar ninguém, não vai mexer em nada dessas intenções de voto. Eu acho que ainda tem espaço, ainda tem tempo para que isso acabe pesando um pouco. Vai mudar completamente o quadro? Infelizmente, ainda tem mais chuva. Pois é. Infelizmente, tem mais problema à vista. Então, assim, não vai mexer em nada o quadro? Acho difícil. Vai mudar o suficiente para assegurar a vitória do Boulos? A gente também não sabe. Mas eu acho que vai mexer. Alguma coisa vai mexer, porque a realidade concreta é inescapável, gente. Não tem como. Eu acho que a gente também pode ter algum resultado mais para frente também, mas que assim, eu fiquei surpresa com esse primeiro resultado, assim, da Quest, porque foi a primeira pesquisa que a gente teve, eu imaginei que a gente fosse ter alguma diferença em relação a antes do apagão. Agora, eu acho também, Elo, e eu quero acreditar também, não é só que eu acho, eu quero acreditar que as pessoas vão... Você não acha que leva um tempo para cair a ficha, para a pessoa depurar aquela informação, transformar isso em ação, né, em decisão política? Eu acho que tem um tempo isso, tem um tempinho. Eu acho que tem um pouco para maturar ali a discussão entre vizinhos, entre pessoas ali na firma, nos seus lugares de encontro. Eu acho que demora um pouco para formar uma opinião. Não é só 5 dias de apagão que vai fazer, não é 5 dias de caos que vai alterar. Acho que precisa de mais um tempo mesmo. Mas tem também aquilo que o Demore levantou ontem, né? Que é essa questão do conformismo das pessoas diante de tragédias climáticas ou ambientais, essa coisa toda, que elas costumam atribuir isso a Deus, enfim, a outros desígnios. E aí isso pode turvar a compreensão, né? Mas houve protesto também. Ontem eu estava vendo, tinha muita gente na rua colocando fogo, assim, até para chamar atenção, né, para a manifestação e dizendo, gente, um monte de gente acho que já está fazendo esse primeiro movimento, né? Hoje a gente está falando aqui na quarta-feira, ontem era terça, então é isso. Acho que também dá para talvez esperar digerir melhor. Na próxima pesquisa de intenção de voto, pode ser que a gente veja ainda um cenário um pouco diferente. Acho que vale a pena, sim, essa ponderação que a Elo fez aqui. E também tem outros modelos de pesquisa também. A Atlas, se eu não me engano, é aquela que as pessoas fazem pela internet, né? Sim, então, imaginando que uma parte das pessoas ainda não podem nem fazer essa pesquisa porque não tem acesso à luz, enfim. Também. A região que está mais caótica não vai ser ouvida, né? Então, pode ter isso aí também. Importante. Vamos dar uma olhada em BH também, Belo Horizonte, Chico, porque a gente tem uma situação lá interessante também. O Fuad Noman foi o candidato à aposta, né, dos eleitores para combater a extrema-direita, do Bruno Engler, do PL. O Fuad Noman, que é do PSD. Está na frente, viu, das pesquisas, Chico, 46%, Panunzio, 37% o Bruno Engler, a indecisos 5%, brancos e nulos 12%. Elo, a gente vinha falando também aqui sobre a firmeza dos votos, eu acho que já vale a pena a gente puxar também. Firmeza do voto dos eleitores essa escolha definitiva ou ainda pode mudar? E também um cenário muito parecido, 77% dizendo que sim, tem certeza que vão votar no Fuad Noman, do PSD, que é o candidato. Não é, gente, um candidato à esquerda, tá? Mas não, o candidato do campo democrático. É centrão do centro mesmo. É o centrão. E o Bruno Engler, que é o candidato do partido do Bolsonaro, com 78% também definidos. Então, é um cenário interessante aí em Belo Horizonte. Vai acontecer pelo menos o menos pior, né? O que está rolando em BH seria um resumo. Porque a esquerda lá... É uma situação parecida com o que a gente teria aqui em São Paulo se nós tivéssemos Pablo Marçal contra o atual prefeito, o Nunes. A gente ia ficar aliviado se fosse o Nunes. Mas... A diferença é que o Nunes é apoiado por Bolsonaro, diferente né? Disso. A diferença é porque o Bolsonaro tem o vice, diferente. o Nunes tem o vice do Bolsonaro. Isso. Mas seria esse perfil de político, direita né? Contra a direita, a gente acaba torcendo por alguém que é menos...
Eu acho que tem um pouquinho de diferença aí, porque a coisa de umas 3 semanas ou 4 já tinha ouvido em conversas lá no Palácio do Planalto que essa era a aposta do governo Lula, né? Que o Fuad Oman era a aposta do governo Lula para enfrentar o bolsonarismo, que ele apoiou o presidente Lula no segundo turno da eleição presidencial. Então, que havia, sim, e havia até uma certa irritação com o deputado do PT, né, porque ele andou dando, assim, atirando contra o Fuad Oman, que o Palácio não queria isso, não. E aí ele acabou até ocorrer ficando lá embaixo, né, nas pesquisas, com 8%, se não me engano. Então, a aposta do governo Lula era mesmo nesse candidato do PSD. Então, assim, eles não consideram ele um cara assim tão à direita como o Engler, né? E na disputa de São Paulo, fosse Marçal, fosse Nunes, o PT não ia, o presidente Lula, o governo Lula não ia apoiar ninguém, né? O PSD, pelo menos, faz parte pelo menos supostamente, né? Faz parte da base do governo. O PSD está no governo. O ministro que discute a questão do apagão ou não, é do PSD, do Kassab. Vamos lembrar, né? Está saindo no pau, né? Com o Nunes, está quebrando. Há uma guerra aberta entre o bolsonarismo e o PSD. O PSD é um partido que está se aproximando. Quer dizer, as investidas do Bolsonaro hoje o Kassab é um dos principais inimigos do Bolsonaro. Quem diria, aliás? Quem diria? Não, Fábio, bem bom você ter relembrado isso. Aliás, a guerra em Curitiba passa muito por aí. O Bolsonaro quer atingir o Kassab, o kassabismo ali, que é campeão dessa eleição. Exato. E tem também os movimentos que são feitos. Isso tudo é muito interessante, né? Assim, como, por exemplo, o Nunes, conforme o Marçal participava ou não dos debates no primeiro turno, ele ou puxava mais para a extrema-direita ou tentava fazer mais aquela coisa do bolsonarismo moderado. Lá em BH, isso está acontecendo também, esse movimento, porque agora o Bruno Engler, que é o candidato bolsonarista raiz, Elô, ele buscou suavizar o discurso também. Porque ele está querendo o quê? Os eleitores mais moderados. Então, teve debate na Band, que virou uma entrevista com ele, porque o Fuad Oman não foi. E aí o Engler disse que não vai discriminar minorias. Olha só, gente, eu vou fazer o mínimo. Meu Deus do céu. Olha, foi isso que ele foi dizer. Vamos ver o que ele disse. Vou abrir aspas aqui para o Bruno Engler, tentar, né, chegar até o final dessa frase sem rir. Vamos lá. Não faço essa política do nós contra eles, hétero contra gay, homem contra mulher ou branco contra negro. A gente entende que uma cidade mais segura é mais segura para o gay, para o hétero, para todo mundo, fecha aspas. 2024. E a gente tem uma frase como essa, né? Mudou, o cara mudou. O cara tá tentando enganar o besta ali, né, como se diz. Porque ele e o André Fernandes de Fortaleza. Agora dizem que não atacam mais gays. Né? Pega as declarações desses sujeitos há 6 meses atrás. É um show de horrores. Quem vai cair numa conversinha dessa? Cair no apagão aqui do Nunes, tudo bem. Mas cair na conversa desses caras... E, ao mesmo tempo, você tem umas tentativas... Apertar um pouquinho mais, eles começam a criticar até privatização, né? Aqui já estão criticando. Você vê, o Tarcísio Martelada já está criticando a privatização ali da luz. Ele está dizendo que tem que tirar a concessão para dar para outra empresa, para dar para o mais amigo dele. Né? É puxado, né, Elô? Porque nem a esquerda faz essa crítica abertamente sobre as privatizações. Sim. Obrigada, Gabi. Obrigada. Olha, agora nós tivemos aqui em São Paulo também uma tentativa na semana passada do Ricardo Nunes de se aproximar do bolsonarismo quando ele disse que não faria de novo, né, as exigências da carteira. Teve que explicar isso no debate. Sim. E você tem no Ceará uma coisa ao contrário, que é a esquerda tentando se aproximar do bolsonarismo também. Né? Que aconteceu em outras cidades grandes. Lá na minha cidade aconteceu isso. Um dos candidatos lá, que era um candidato de centro-direita, ficou o tempo inteiro querendo se afastar da peste de ser comunista, entendeu? Porque estavam dizendo que ele era aliado do PT que disputava a prefeitura com ele. Então,
É um balé de posições estranho de ver esse que aconteceu. Cada cidade é uma história. Pois é, e tem Fortaleza. Não, e a maneira como Diga, se Lu. apropriam de certos conceitos é que é dolorosa, né? O cara de centro-direita, tem gente chamando ele de esquerda, de comunista. Meu Deus do céu, é realmente uma maçaroca para deixar todo mundo louco. É isso mesmo. Fortaleza também é uma outra capital que a gente vai discutir aqui. Tem um bolsonarista também que está suavizando o discurso, nessa linha do que a gente está conversando aqui. O André Fernandes, que é do PL, do partido do Bolsonaro. É muito ele tá Bolsonaro, não é pouco. Ele deve estar raspando em vez de depilando, né? Ah, boa! Nossa, por que eu fui... essa imagem na minha cabeça agora, É conhecido em Fortaleza como André Raspa-Caneco. Ah, não, gente. Não, é real, a massa o chama assim. André Raspa. Inclusive os eleitores dele tratam como André Raspa-Caneco. Aí, pelo Pra amor mim de não Deus, dá. Não é nenhum Pra mim demérito, não dá. não. É só... é o nome popular do cara. E ele tá contra o Evandro Leitão, que é do PT, que ele faz a crítica, né, ao candidato do PT, dizendo que ele tá muito associado ao presidente Lula. E aí o André Fernandes disse no debate da Band, para desassociar do radicalismo, né, da extrema-direita e tal, eu até nem gosto de usar essa palavra radical, né, porque eu acho que a extrema-direita é outra coisa ali, mas vamos ouvir o que disse o André Fernandes. Abre aspas. Eu me vacinei... Pô, gente, isso aqui tá demais, né? Os Esses candidatos da caras, extrema-direita... tem que aplaudir. tomando vacina. Cara, tem que aplaudir esses caras. Eles são muito malandros, né? Eu me vacinei, eu não discrimino gays. Esses caras têm que aplaudir, cara. São muito canalhas. Malandros, né? Malandros. Não faz mais que a sua obrigação. Pro teatro, eles estão no lugar Esses errado. caras são vai fazer gênios da teatro. enganação, né? Bom, Gênios da picaretagem, né? Vou tentar, vamos lá. O que disse André Fernandes do PL, candidato à Prefeitura de Fortaleza. Eu me vacinei e não só me vacinei, como você que está assistindo saiba também que aos finais de semana os postos de saúde serão abertos para fazer uma ampla imunização de acordo com todo o programa do Ministério da Saúde. Para, Gabi. Para. Não, demais, gente. Não, Ele vai o quê? Inacreditável. Oferecer imunização, que é a obrigação de todas as prefeituras, né? Para que acabou. Que coisa Acabou o incrível que ele mundo. vai Para o fazer. mundo que eu quero descer. Ele tá Para. oferecendo vacina, Chico. Parece que só sobrou um antivax do Brasil, que é o Bolsonaro em pessoa. Daqui a pouco até ele tá dizendo Daqui a pouco ele vai falar, não, eu também me vacinei, né? Vacinei, olha aqui minha carteirinha falsa de Exatamente. vacinação. Espero que pelo menos em Curitiba alguém continue do mesmo jeito, porque no resto do Brasil, viu, Elu, mudou todo mundo, que é isso? Inacreditável. Agora, essa eleição de Fortaleza aí, para o governo do presidente Lula, é uma questão de honra vencer esse sujeito. Sim, porque ele é considerado, assim, o principal nome da extrema-direita nas mídias sociais. É o cara que tem mais exposição, mais seguidor, mais, sei lá, como é que mede essas coisas, é mais clique, mais isso, aquilo outro. É o nome que eles querem derrotar. Esse realmente é. E tá com chance, porque estão virtualmente empatados, né? Sim. Eu acho que dá para ganhar, sim. Agora, lá em Fortaleza está acontecendo um fenômeno super esquisito, né? Que é a adesão do Ciro Gomes e Companhia Limitada, Roberto Cláudio, a esse candidato da extrema-direita. O Ciro disse que o PDT lá não é puxadinho do PT, que é um absurdo, porque está numa posição assim de afrontar esse passado, não o passado distante, né, que está em plena sintonia com esse pensamento da direita, mas juntou lá o que sobrou do destroçado cirismo para ajudar esse bolsonarista a superar o candidato do PT lá por puro ressentimento. É a vergonha, né? É a vergonha. O PDT... O velho PDT de Leonel Brizola, nessa situação, meu Deus do céu. O irmão do Ciro, Cid Gomes, está com o PT, mas a parte Ciro ali da família vai nas fileiras do bolsonarismo. Não sei qual o rumo disso, mas está indo. Eu tô com a cadelinha Olha, Marion, eu só viu? teria um comentário para isso aí, entendeu? Diga, Elô. Eita dor de cotovelo dos diabos. Não passa, né? Não pode ser isso, Elô. Espera. O meu comentário Pô, que é, mágoa, Elô. bicho. O meu é Marion bota, Marion tira. Marion, que um dia já foi uma cadela do PDT. Pra quem não tá entendendo. A Marion mudou, a Marion agora está com o candidato do PT no segundo turno. Marion, que é uma
uma cadela muito querida em Fortaleza. Ela é meio mascote eleitoral desde a eleição do Sarto na prefeitura. 2020. Aí o Sarto separou, a cachorrinha ficou na repartição de bens. A cachorrinha foi para o lado, ficou com o palanque do PT, esteve nos braços do Lula na visita do presidente a Fortaleza. Tem praguinha dela com o óculos Juliette, sabe? Com praguinha do PT e tudo. Gente, é isso. Presidente Lula, que hoje está em Natal, né? Está Isso. no comício lá da Natália Bonavides. Exatamente, Elô. Eu acho que vale a pena, né? A gente falar de Natal também. Ele entrou de cabeça agora, né? No segundo turno. Lá a disputa tá apertada também. Tá. Paulinho Freire, do União Brasil. Natália Bonavides, do PT. E aí a última quest deu o Paulinho 45% e 39% para a Natália. Então o Lula vai participar desse comício, né, fora do horário de expediente dele aí, né, Elô, à noite, assim. O presidente Lula entrou de cabeça mesmo nessa história. Sim. E a Natália vem crescendo nas pesquisas, né? Então existe um entusiasmo muito grande no PT com a possibilidade dela realmente chegar lá, né? A gente não sabe, mas a presença do presidente Lula mostra que o PT e o governo estão achando que é possível. Se fosse uma causa perdida, acho que dificilmente ele estaria lá, né? Exatamente. Ela foi muito bem no debate da Bandeirantes agora essa semana. É uma campanha que animou para a vitória. E lá a diferença está dentro quase da margem de erro, né? Exatamente. São 7 pontos entre um e outro. E enfim, Depende pesquisa da Atlas. pesquisa até, viu? Tem pesquisa que tem uma margem menor, inclusive. Então, um cenário que é positivo, né? Positivo para o PT conseguir uma capital, né? Mais uma. Ali tem um empate virtual. Vamos ver agora o efeito que vai provocar esse engajamento do Lula. Lá que o Lula no Nordeste é um baita padrinho desses candidatos, né? Então, agora, na capital, assim, Natal sempre votou mais um pouco à direita e o interior inteiro é muito esquerda. É uma festa da esquerda no interior. A Fátima Bezerra, governadora muito querida do interior. Em Natal, ali é bem dividido. A direita é muito forte ainda. Agora, sabe... Não sei por quê, porque não sei o né, que fez... Fala, Elô, desculpa. Ganhar lá vai ser, se a Natália ganhar lá, vai ser um grande feito. É um grande feito, porque é muito difícil. O Elô, eu queria trazer aqui, já que a gente estava falando daquela coisa dos moderados, né, assim, que está puxando mais para moderado, tentando, né, gente, porque aqui pelo menos não tem nenhum trouxa. Então, já que a gente está falando de diálogo moderado e tal, o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, o partido lá do Bolsonaro, deu uma entrevista para o jornal o Globo. E vamos dar uma olhada num trecho da entrevista. A gente está vendo a manchete aqui na tela, né? Defende o diálogo do PL com o centro e tal. Vamos ver o que disse o Valdemar Costa Neto. O Globo, né? O repórter pergunta: é importante Bolsonaro aceitar essas alianças? Aí Valdemar diz: é importante porque nós temos que crescer, nós temos que ganhar a eleição. O senador Rogério Marinho até falou uma boa esses dias. Aí abre aspas. Esse povo do Nordeste que vota no PT defende as nossas causas, fecha aspas. E é verdade isso, diz o Valdemar. Agora nós temos que ter jeito para trazer essa gente para nós. Nós temos que trazer para ganhar a eleição em 2026. Se nós não trouxermos esse pessoal, nós não temos maioria. Então temos de trazer com jeito com Bolsonaro. Ele fez muito por nós. Tem de ter jeito, eles têm de entender, não só ele, o Nicolas também, ele é muito radical, diz o Valdemar Costa Neto sobre Nicolas Ferreira. Nossa. Ou seja, ele deu totó no Nicolas e no Bolsonaro, dizendo que... Porque o que está acontecendo com o Valdemar, né? Valdemar está super preocupado porque antes das eleições ele estava falando em fazer um número de prefeituras e fez só metade do que ele estava dizendo que ia fazer. Exato. Então ele levou uma surra nessa eleição dentro da perspectiva dele, do que ele estava imaginando. E ele, logicamente, está tentando entender por que ele levou essa surra. Ele está vendo o Kassab disparar na frente e está vendo que ele está perdendo terreno. E quem que ele acha que está atrapalhando? Os radicais. O Nicolas, o Bolsonaro. Então, eles vão ter que se entender ali ou se afastar, né?
Aí tem um processo curioso acontecendo, porque é o seguinte, desde a criação do PSD, o Kassab tenta manter o partido longe de qualquer definição ideológica. Ele diz, ele não sou situação nem oposição, em lugar nenhum. Ele está com o governo federal em Brasília e está com governos antagonistas do governo federal no Brasil inteiro. Aí, o que o Valdemar da Costa Neto também está vendo acontecer é uma situação de radicalização, que leve o PSD para uma posição. E não é só por causa do Kassab ou do Ratinho Júnior, não, é porque o Rodrigo Pacheco, por exemplo, está muito próximo do Lula hoje em dia e vai disputar o governo de Minas Gerais. Está se armando um cenário aí em que o PSD vai ser guindado a se definir nacionalmente. E essa hora está chegando, porque agora é hora de começar, né, a engatilhar os acordos para 2026. Então, parece que o temor do Valdemar... Agora, quero ver como é que vai botar Bolsonaro e Ratinho Júnior, como é que vai botar Bolsonaro e Kassab numa mesma mesa agora para fazer esse acerto. Agora não vai de jeito Vai ser decidido. Olha, pelo pouco que eu conheço do Kassab, se o Lula segue forte, vai com Lula agora, espera Lula sair das disputas e vai com o Tarcísio depois. Vai com os dois. Ele está no governo do Tarcísio e está também no governo Lula. Ele tem ministro lá no Lula e ele está dentro do governo do Tarcísio. Ele vai agora com Lula, depois ele pula para a canoa do Tarcísio mais adiante. Vai nos dois, vai onde tiver verbas fartas, e esse é o pensamento do Kassab. Ele deu uma entrevista que ele falou isso com todas as letras, praticamente. Né? Exato. Ele falou, não, Lula para a próxima eleição é muito forte, eu aconselharia o Tarcísio a esperar e tal, o Tarcísio é para outra eleição e tal. Ele já está anunciando o jogo dele bem claramente, né? Agora, acho que não há a menor dúvida que é muito mais fácil para ele continuar numa aliança com o governo Lula do que trabalhar uma aliança com o Valdemar e esse povo, né? Porque quem que você acha que consegue conversar melhor e ajeitar? O Lula ou o Bolsonaro? Exatamente. Acho que tem a menor dúvida, né? Até porque um deles é campeão mundial de conciliação, como diria o Medo e Delírio em Brasília, né? Total. E isso desde... Medalha de ouro! Medalha de ouro. O próprio Valdemar que falou que Lula é um encantador de serpentes. É verdade. Então, Nossa, mesmo. lembrado, é bem lembrado. Até ele já disse isso. A qualidade é o que a gente mais reclama também, né? Perfeito, Elô. Eu acho que também a gente está falando aqui, entrou um pouco nessas e acaba trazendo um pouco do Congresso, né? Do clima no Congresso Nacional, né? Essa extrema-direita que está buscando um apoio ali, porque justamente está vendo que o Centrão, por conta das emendas e tal, está muito forte, conquistou várias prefeituras. E aí, tem uma história hoje, né, Lô? A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela foi hoje na Comissão de Agricultura, de Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que é da Câmara dos Deputados, e ela teve um embate com a deputada bolsonarista Júlia Zanatta. E ela disse, a Júlia Zanatta, que a Marina é capacho de ONG. Vamos assistir esse trecho para a gente poder falar sobre essa história? Vamos assistir. Ela não citou, por exemplo, a questão das ONGs, eu vou que citar. tem sido... Vossa Excelência quer que eu cite? Não, por agora favor. não. Eu vou citar. Porque quem repassou o dinheiro foi o Congresso. Não, mas... Através de emendas parlamentares. É um critério... Foi o Congresso que repassou. Júlia, não fomos nós, Júlia, a senhora não é capacho de ONG. Júlia, eu preciso da sua compreensão. Vossa Excelência... Deputado Bongas com a palavra. Deputado Bongas com a palavra. Vossa Excelência, olha, capacho é quem faz discurso de encomenda. Mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda para fazer lacração. Eu sou uma pessoa que penso por mim mesma. Capacho é quem vem aqui com falinha mansa fazer acusação inverídica. Deputado Isso Bongas, é ser por favor. capaz. Ministra, por favor. Capacho da falta Ministra, de consciência. Nossa. Boa, Marina. Isso é um absurdo. A Marina hoje estava super veemente, como eu nunca vi.
sabe? Ela realmente não deixou passar nenhuma. O presidente da comissão não queria deixar ela falar, porque tinha que ouvir as outras perguntas para responder primeiro e tal. Ela não permitiu que isso acontecesse. Ela retrucou. Essa deputada queria dizer que ela aprovou um monte de verba para ONGs e que por isso chamou ela de capacha de ONG. Ela levantou o papel, ela mostrou. Esse dinheiro que foi para as ONGs é emenda que vocês aprovaram aqui no Congresso e eu tive que executar. Então não vem me dizer que eu sou capacho de ONG, não, porque vocês é que são ambientalistas de... Como é que ela falou? Ambientalistas de ocasião. Agora, porque teve esses incêndios todos, vocês estão aqui cobrando, né, e defendendo o meio ambiente. Então, estou feliz, porque já sei que na próxima decisão a respeito de orçamento, vocês não vão cortar um centavo da minha pasta. Pelo contrário, vocês vão dar mais dinheiro para a proteção do meio ambiente, porque ganhou um monte de apoiadores aqui hoje. Olha, foi... Muito o negócio bom. hoje lá pegou fogo, viu? E essa história de ONG é um discurso que vem desde o governo Fernando Henrique para tentar criminalizar ações ambientais, sabe? Você não cola mais, fizeram CPI de ONGs, não deu em nada. E outra coisa, essas ONGs, não sei se não tem picaretário, porque todo lugar tem, mas alguma deve ter, mas elas fazem um trabalho extremamente importante, Amazon e outras aí que fazem monitoramento, os voluntários que fazem o combate direto a incêndio, né, dando suporte a bombeiros e brigadistas aí que, enfim, é o que ela falou, é lacração. Total. Um discurso de encomenda para tentar lacrar, colocando um rótulo numa ministra que é seríssima. Exatamente. É isso, Elô. É importante, né, a gente falar sobre isso, porque essas discussões acabam ficando meio por ali e a Marina Silva, ela está vivendo um momento, acho que crucial para a gente falar de meio ambiente, né, Panunzio, Chico, Elô. Então, a Marina está ali se colocando dessa maneira, ainda mais, né, convenhamos, gente, com deputados da extrema-direita que são negacionistas, defenderam, né, e foram contra diversos avanços nesse sentido, foram eles que barraram os avanços para que a gente tivesse minimamente verba para poder combater essa situação de urgência climática que a gente está vivendo. Então, Elô, obrigada por hoje, querida. Valeu, um beijo para você. Ok, pessoal, até. Até. Boa noite, querida. Obrigado. Olha só, já falei sobre isso, mas quero lembrar que estamos no aniversário de 4 anos aqui do ICL e o nosso tema do debate é o que a esquerda deve fazer para recuperar espaço perdido. Então, um debate que a gente vai contar com um super time de convidados, com o nosso time de jornalistas também. O Eduardo Moreira vai mediar essa conversa, que vai contar com a presença da Manuela Dávila, da Márcia Tiburi, Jones Manuel, Lindbergh Farias, Renato Freitas também e o nosso querido Gessé Souza, do nosso time também. Então, a gente vai começar esse debate às 8 horas da noite. Estou lembrando a você aqui, quando acabar o ICL Notícias segunda edição, às 7h30, você dá ali uma pausa para um cafezinho e tal, já volta às 8 horas para participar junto com a gente. Não precisa nem sair do vídeo, pode deixar. Muito bom. Tem muita gente aqui reclamando que a esquerda não voltou para a base, que precisa voltar para a base. Esse é um dos temas desse debate. Então é só ver esse debate que vai entender se a esquerda voltou, se não voltou. O Pablo Marçal, por exemplo, não precisou nunca fazer base nenhuma e fez um estrago em São Paulo. Né? Então os tempos não são simples, né? Esse é um debate bastante... Às vezes o cara com meia hora de tráfego pago, ele faz um estrago nas bases da Zona Leste inteira. Então, não é mais... Nem o debate é mais tão simples assim. Não tem mais tradição, né? Na política, de repente, você vê surgir esses fenômenos aí. A cada meia hora surge um Pablo Marçal novo no Brasil. Basta lembrar que o Bolsonaro, depois de 28 anos, né, de mandatos sucessivos, estava lá no lixo parlamentar. De repente, descobriu a linguagem das redes sociais e virou presidente da República. Exatamente. E vieram Nicolas Ferreira e toda essa caterva parlamentar que está lá desvirtuando o sentido da política. Agora, você preparou sua pergunta, Chico? Você vê que eu estou ensaiando, né? Está ensaiando, né? Jogando. Falei da base, falei de esquerda versus internet, esquerda barra base. Então, estou preparando mentalmente. Posso adiantar a minha aqui? Por favor. Eu acho que tem um problema teórico para ser resolvido, que é o fim do operário nos termos do marxismo clássico, entendeu? Aquele sujeito... Sim, essa é uma grande questão.
e o fim da utopia também. Então, acho que a esquerda precisa entender o novo lugar dela. Essa sua questão aí O Lula até ensaiou outro dia, que ele falou, ó, o PT, a tal base, que a gente fala tanto de base, era o trabalhador com carteira assinada que acordava, tinha um horário para sua fábrica, batia cartão, voltava. Hoje temos uma massa inteira de trabalhadores precarizado, trabalhando com aplicativo, e talvez a esquerda não tenha sabido até agora conversar com essa gente. Essa é uma bela questão. E você sabe que eu acho que tem uma outra coisa, viu, Gabi? Por exemplo, o que define uma pessoa de esquerda hoje? Sim. Como é que você define? Não, esse é de esquerda. Porque antigamente você tinha um figurino inteiro pronto para vestir. A defesa de um modelo de economia que existia, de um regime político que existia. Hoje em dia você não tem uma ligação forte com direitos humanos. Porque, Você tinha ali umas 10 qualidades que... Direitos humanos, contra a privatização total. Entra na crítica até da fragmentação da esquerda, porque há muita discordância, né? Enfim. Gente, eu cometi uma gafe aqui, sabia? Que eu vou me entregar ao vivo. Eu me despedi de Heloísa Vilela e não era pra ter. Oh, meu Deus do céu. Olha ela lá. Volta, Elô, volta, Elô. É isso mesmo, Gabi. Tchau. De mim, Gabi. Nunca, Elô. Arrasada. Nunca. O povo pede, volta, Elô. Inclusive, vou fazer o meia-culpa aqui ao vivo. E olha só que surpresa boa. Teremos a Elô por mais tempo, então... Só coisa boa. Além de me desculpar, eu ainda chamo de volta. Hoje, bicho. É assim que a gente gosta, Elô. É porque a gente teve algumas mudanças aqui, né? A gente tem essas mudanças no jornal. E aí... eu me confundi e me despedi da Elô. É isso. Então, vamos lá. Vamos seguir o jogo aqui. A gente continua falando a respeito disso. A respeito, né, de algo pouco comum na política também. A gente estava discutindo antes sobre Congresso e tal. Hoje aconteceu algo... O Panunzi também vai poder falar bem sobre isso, porque é um movimento interessante, vamos dizer assim, né, Elô? Que é o presidente Lula... com o presidente de bancos privados do Brasil. O que estava fazendo o presidente Lula neste encontro, gente? Ele se encontrou com uma galera, tá? Febraban, Isaac Sidney, presidentes do Bradesco, do Itaú Unibanco, Santander, do BTG Pactual. Também, ministros da Fazenda, Fernando Haddad, Relações Institucionais, Alexandre Padilha, então, governo federal, junto com os presidentes dos bancos. E foi um pedido dos próprios bancos, né, Lô? Eles queriam apresentar para o presidente Lula a visão dos bancos sobre a conjuntura econômica. Aí teve uma coletiva e foi anunciado um grupo de trabalho para discutir os juros altos. Então vamos por partes. O presidente da Febraban chegou a dizer que bancos não gostam de juros altos, tá? Ah, é? Não, gosto não. Você estava pronto para essa, Chico Sá? Não. Olha, até o Raspa-Caneco... Sabe o que tem mais? O Raspa-Caneco sendo a favor da vacina, eu até acho que pode fazer um sentido eleitoral. Mas banco dizer que não é a favor de juro alto, essa não cola. Aí é a mesma coisa assim, Lula convocou ou aceitou o chamado lá da Raposa para discutir a segurança do galinheiro. Total. É exatamente isso que aconteceu. Então, também teve, Chico Sá vem acompanhando muito de perto o problema das bets e tal, também se discutiu isso lá nesse encontro, tá? O risco de endividamento para as famílias e tal. Agora, Elô, pelo amor de Deus, explica pra gente, né? Os presidentes dos bancos contra os juros altos. Nossa. Os caras querem aplicar, né? Os caras querem aplicar. Eu que não caio nessa. Tem várias coisas aí. Muitas camadas. Mas eu acho que tem... exato. Tem, por exemplo, bets. Eles estão preocupados com inadimplência. As pessoas estão se endividando, não tem como pagar de volta. Eles querem saber de ter o dinheiro de volta. Eles não estão... Você acha que eles estão preocupados? As famílias estão sofrendo. Com endividamento. Nossa, banqueira sensível. Acho que não. É uma sensibilidade incrível. Agora, existe todo um trabalho que está sendo feito aí de convencimento, de ficar no ouvido do presidente Lula, né? Para a necessidade de, como diz aí o ministro Haddad, de fazer cortes nos gastos estruturais, ou seja, aqueles gastos que são constantes e que tem que cortar, tem que tirar até mesmo antes, veja bem, até mesmo antes de apresentar ao Congresso a segunda parte da reforma tributária, que é o quê?
como taxar os ricos, como tirar dinheiro de cima para chegar no andar de baixo. Então, Haddad está defendendo junto ao presidente Lula, inclusive ele deu uma entrevista para a Mônica Bergamo no Globo ontem, acho que saiu ontem, dizendo que agora está, sim, até mais fácil conversar com o presidente Lula, porque, afinal de contas, o Congresso está praticamente parado por causa das eleições municipais, então ele tem tido mais espaço na agenda do Lula para conversar com o Lula. E ele está fazendo um trabalho de tentar convencê-lo da necessidade de manter, como ele diz, as contas equilibradas. É aquela ideia de cortar gasto, né, para ficar igual à arrecadação, quando muita gente acha, inclusive a gente tem no Congresso, né, a representantes do PT que têm se batido fortemente contra isso, como, por exemplo, a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, o deputado Lindbergh Farias, que será o líder do PT na Câmara no ano que vem, a partir do ano que vem, será um ano. Então, eu estou vendo aí que vai ter um certo acirramento dentro do PT dessas visões, que são diferentes, que consideram, né, que é importante manter os gastos, especialmente os gastos sociais, e o próprio presidente Lula. Foi muito engraçado hoje, porque o presidente Lula participou de um evento no Palácio do Planalto sobre o Dia da Alimentação, no qual ele justamente defendeu essa necessidade de gastar com saúde e educação, de não mexer nisso, que isso é o fundamental. E depois foi para essa reunião com os bancos ouvir justamente o oposto, de que é preciso ajustar os gastos para que eles caibam dentro do orçamento. Eu achei engraçadíssimo porque nessa entrevista do Haddad para Mônica Bergamo, ele relatou um tipo de conversa que ele tem com o Lula, com o presidente Lula, onde ele começa a explicar a necessidade desses ajustes, como ele diz, porque ninguém gosta de usar a palavra corte, né? Uhum. E que o presidente Lula vira para ele e fala, mas eu vou cortar dos pobres? Como assim? Então é essa equação que está na mão do Haddad. Que tipo de arrumação, de ajuste ele vai propor que não tire o pobre do orçamento que o Lula fez questão de colocar. Né? Então, essa é a batata quente que ele tem na mão. Você falou sobre a declaração do presidente Lula nessa cerimônia mundial da alimentação, né? A gente tem a frase aqui, vou até trazer, porque é interessante isso que a Elô trouxe. O Lula diz o seguinte, qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute nas manchetes dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais e no chamado mercado. Toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Não é à toa, foi uma doutrina de palavras criadas para induzir a gente a determinados erros. Então essa foi a frase do presidente Lula que a Elô estava comentando ali, esse posicionamento dele antes do encontro com os banqueiros. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui, porque é o seguinte, me parece paradoxal que o presidente que tem esse raciocínio, que é realmente assim a linha mestra do governo dele, receba esses banqueiros para falar de ajuste fiscal. Por quê? O que o banqueiro quer? O banqueiro quer que o governo não produza déficit para ter liquidez, para que ele possa receber esses juros absurdos. E olha, um assunto que não foi discutido. Não foi discutido isso é óbvio que foi discutido lá, redução da Selic, mas não com a assertividade que esse assunto merece. Porque, olha, quando você fala de BET, você está estuprando moralmente um país por causa de 3 bilhões de arrecadação por ano. Quando você fala de super salário, você quer cortar, e eu acho que com muito mérito, 3 a 4 bilhões. Se cortar 0,5% dos juros da taxa Selic, o que acontece? São 21 bilhões por ano a menos. 2% são 42 bilhões. 3%, sabe? Não tem cabimento o Brasil com essa taxa de juros absurda, que é uma taxa de juros de agiota. O investidor esperto pega dinheiro no Japão, onde os juros são negativos, e bota aqui e depois devolve para lá com ganhos gigantescos. Não é possível que numa reunião como essa isso não seja tratado seriamente. E aí vem essa coisa hipócrita de falar que banqueiro não gosta de juro alto. Não gosta pinóia. Eles acham ótimo, porque esse único cliente deles, porque não dão dinheiro para mais ninguém na economia, é um dinheiro muito bem remunerado e muito seguro. Por isso que eles querem que o governo produza déficit. É isso. Ô, Panúzio, essa é a queda de braço fundamental, né?
você vai simplesmente continuar com essa retórica, como o presidente Lula disse, né? Com essa, não sei qual, esqueci a palavra que ele usou agora, mas com essa retórica que foi incutida na cabeça das pessoas, como também foi incutido na cabeça das pessoas que empresa privada que administra serviços essenciais bem, a gente está vendo muito bem aí em São Paulo o que levou essa retórica, né? Então, essa é a queda de braço. Você falou em 0,5%, né, de queda da Selic, geraria aí uma folga de 20 bilhões para o governo. É justamente esse volume que eles querem criar de espaço nas contas, 20 bilhões. Então, pronto. Eles anunciaram hoje que vão fazer um grupo de trabalho dos banqueiros dentro do Conselhão para discutir por que os juros estão nesse patamar, como que poderiam ser reduzidos, etc. e tal. Vão anunciar, instalar esse grupo de trabalho já na semana que vem, segundo disse o ministro Padilha. É muito fácil, desce esse juro aí 0,5%, acabou, não precisa cortar nada. Está resolvido, então, exatamente. Essa queda de braço tem que ficar muito clara. E acho que, assim, o Haddad, na entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo, no final, ele diz assim: mas eu não posso dizer o que o presidente Lula vai decidir, eu só posso apresentar para eles as sugestões, porque no fim das contas a decisão é dele. Ainda bem, né, eu acho. Ainda bem, ainda bem. Por isso que o Lula antecipa e diz: educação e saúde não tira daqui. Agora, nós vamos ter também a chance de ver como é que vai funcionar o Galípolo lá na presidência do Banco Central. Eu, francamente, não acredito em mudança nenhuma, porque nas reuniões do Copom com os diretores já indicados pelo governo Lula, a postura é a mesma. É uma política absolutamente conservadora e sacana, porque está drenando a riqueza do país para o bolso desse... Aliás, banqueiro não perde nunca. Não perdeu no tempo da inflação, porque com a inflação só eles que ganhavam. Depois acabou a inflação, vieram as tarifas absurdas que não se cobram no mundo. Ganharam de novo. Agora, esses juros distorcidos, qualquer coisa, o presidente da República espirrou 3% a mais na taxa de juros, sabe? Sempre eles ganham. A gente faz muito tempo que não ouve falar aqui no Brasil, de um banco que tem enfrentado situações de dificuldade. Não é por causa de uma gestão eficiente, nada. É porque eles ganham dinheiro demais. Eles são riquíssimos. São muito ricos. Ninguém não precisa nem ter uma gestão eficiente. Não precisa, não só não precisa, como não tem, né? Então, e querem colaborar com o país, vão lá encontrar o presidente, abra mão de 0,5% desses juros, já está bom. Né? Já teria os 20 bilhões aí para resolver a parada. A conciliação é só do lado do governo. E não ia fazer diferença nenhuma no resultado financeiro desses bancos. Nenhuma. Porque eles estão, como sempre, lucrando como nunca. Então, era tirar um... E é isso, a reforma tributária tem que visar isso. Tirar um pouquinho lá de cima, que aqui embaixo vai ser uma festa. Gente. Só a gente dar uma olhada, né? Vou falar para a pessoa aqui que está nos acompanhando, né? Pessoal, audiência. Coloca lá, lucro... primeiro trimestre de 2024, Itaú Unibanco, lucro, BTG Pactual. Dá lá uma pesquisada só para ver, só para ter uma ideia, que a gente não está falando de pouco dinheiro, não. É coisa da casa dos bilhões. Não, balanço de banco no Brasil é uma imoralidade. Trimestre. Agora, também me espanta ver esse tratamento VIP dado pelo governo Lula a bancos, sabe? Todo mundo sabe o que é a Faria Lima, sabe? É veneno puro. Eles são a trincheira ideológica, financiaram grande parte desses movimentos malucos que apareceram no Brasil aqui. Sim. Então, assim, olha, francamente, não consigo entender um governo popular que se comprometeu, não foi primeiro com o equilíbrio fiscal, foi com o efeito social que poderia produzir, né, com uma gestão voltada mais para quem é mais vulnerável. Então, eu não consigo entender essa reunião de hoje. Assim como não consigo entender muitas falas do Haddad, que é uma pessoa que eu respeito, acho seríssimo, mas nesse caso, me desculpem, não faz sentido esse tipo de fala nesse governo. Não, talvez faça falta um enfrentamento, eu digo nem que vá partir para a guerra, porque cai. Qualquer governo que parta para a guerra com Faria Lima ou com o banqueiro, cai. Demora ali 4 meses, cai. Mas é um enfrentamento, pelo menos uma retórica um pouco mais arrojada. Cobrar esse 0,5% a menos de juros já desde agora. Ô, gente, vamos falar também, Vamos ver. Quer comentar ainda, Elô? Eu queria trazer... dizer, vamos ver, porque o discurso do Lula é e as propostas do Haddad são
não diria diametralmente opostas, mas são bem distintas. Então, a gente tem que ver no final o que vai resultar dessa... É uma queda de braço, na minha visão, é uma queda de braço que vai ser mais explícita nesse ano legislativo que vai entrar. Muito bem, eu quero dar uma virada aqui no assunto para a gente falar de eleições nos Estados Unidos, tá? Ó, parece que a gente está falando de uma coisa distante, mas não, tá? 20 dias das eleições nos Estados Unidos para a presidência, Donald Trump versus Kamala Harris, né? A votação já até começou, alguns estados podem antecipar a hora do voto, e já teve início no estado da Geórgia, né, Lô? Começou ontem, mais de 325 mil já votaram, o que é o dobro do primeiro dia de votação antecipada da última eleição, que foi em 2020. A gente vai ter as imagens aqui. Esse é um dos 7 estados que são decisivos, chamados estados pêndulos. A Elô pode explicar muito melhor do que eu, mas são aqueles que, né, que são indefinidos, que podem ir tanto para Trump como para Kamala Harris. E as pesquisas todas estão indicando um cenário basicamente de empate nesses estados que são decisivos, que a gente está mostrando aqui na tela. Então, Nevada, Arizona, a Geórgia, que é justamente esse estado que eu comentei, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin também, né, Elô? Então, agora começou para valer o negócio. Agora começou, e você está vendo ali no mapa, né? Geórgia do lado da Carolina do Norte. A Carolina do Norte começa a votar amanhã. Então, esses 2 estados, essa semana já tem votação acontecendo, e é uma coisa muito engraçada nos Estados Unidos, que é um número cada vez maior, cada eleição é um número cada vez maior de pessoas que votam antecipadamente, ou em pessoa, como teve na Geórgia já desde ontem, ou pelo correio. Vota-se muito e cada vez mais pelo correio. Então, a gente, esses 7 estados aí, vamos ver, você olha para o Arizona, olha para Nevada, Geórgia, cada um deles tem um... Pensilvânia, por exemplo, quem ganhar a Pensilvânia ganha 19 votos, 19 pontos no jogo eleitoral americano. Quem ganhar na Carolina do Norte fica com 16 pontos. E assim vai, cada estado um número. E aí, no fim das contas, quem somar 270 pontos ganha a eleição. E até agora, a coisa está muito indefinida. A Kamala Harris, pela melhor das contas, tem hoje 226 pontos contra 219 do Trump. Nenhum dos dois está perto de uma garantia de 270. E esses 7 estados que podem definir, as pesquisas mostram empate, mas é um empate assim de 1 ponto de diferença, ou 0,2, 0,5. Está apertadíssimo, dificílimo de saber quem é que vai ganhar. E pior, na última eleição, as pesquisas deram uma vantagem para o Biden que foi maior do que, na verdade, ele teve. Se elas não se corrigiram aí em matéria de metodologia, a Kamala Harris pode estar bem atrás do Trump, perdendo mais para o Trump do que as pesquisas estão mostrando. Então, a situação é bastante complicada, muito difícil saber o que vai acontecer. Elô, aproveitando sua vivência lá nos Estados Unidos, pesquisa lá é um negócio dificílimo de fazer, né? Porque cada estado tem a sua legislação própria, o seu jeito de contar votos, de coletar, de distribuir os delegados. E eu queria lembrar também da importância disso, porque você se lembra que na eleição passada foi justamente no estado da Geórgia que o Trump tentou mudar 1.800 votos e por isso acabou sendo processado, né? Então, assim, com 1.800 votos mudaria o resultado da eleição americana. Uma fraude, mas enfim, isso é para a gente entender a complexidade desse sistema, né? Profunda que a gente tem. Ele foi processado até hoje, não foi julgado por essa tentativa de fraudar. Ele ligou para o secretário de Estado, que é a pessoa encarregada de organizar as eleições, e pediu os votos, arruma para mim aí esses votos. E esse cara revelou essa chamada. E até hoje ele não foi julgado por isso e será. Mas a Geórgia, gente, esse ano chegou a passar uma lei que obrigava todos os condados a contarem os votos manualmente 1 a 1.
E essa semana, um juiz derrubou essa medida, disse, espera aí, olha, vocês podem até discutir isso para a próxima eleição, mas assim, em cima da bucha, mudar a regra do jogo, né, pertinho da final do campeonato, não vai rolar, não. Então, não deixou que isso aconteça. Mas foi exatamente. E na Pensilvânia, não sei se você lembra, Panuzio, na última eleição, a gente ficou lá esperando uma semana para saber o resultado, porque deu uma confusão na contagem de votos e, sem o resultado da Pensilvânia, ninguém sabia quem tinha ganhado a eleição. Faltavam hoje 19 votos da Pensilvânia no colégio eleitoral para saber quem tinha vencido a eleição. Nossa, então, uma ansiedade. Assim, foi complicado. Foi mesmo. Foi puxado o negócio. Foi puxado. Tem uma outra informação interessante dessa história, que é a corrida desses dois candidatos, né, do Trump e da Kamala, atrás de dinheiro. Porque a Comissão Eleitoral Federal divulgou dados desses doadores, né, nos Estados Unidos, de campanha. Sabe quem aparece? Vocês vão ficar surpresíssimos. A Elo, então, nossa senhora, né? Ah, já deram um spoiler na tela, gente. Eu quis fazer aqui o maior mistério e aí colocaram... Bom, beleza. Então, vamos lá. Donald Trump, né? Claro, um dos maiores doadores da campanha Donald Trump é o Elon Musk, né? O bilionário Elon Musk doou nada mais, nada menos do que 75 milhõezinhos de dólares para a campanha do Trump, ou seja, para a gente ter uma ideia aí, né, comparação com reais, 425 milhões de reais. Tá bom, né? Caramba, baita Nos últimos 3 meses, né? Isso. Nos últimos 3 meses, porque esses são os dados da Comissão Eleitoral Federal que saíram agora e que mostrando nos últimos 3 meses. Ninguém sabe quanto que ele vai dar nessa reta final da campanha. Ele está, inclusive, indo a comício. Ele subiu no palanque do comício do Trump, lá na Pensilvânia, outro dia, em Butler, naquele lugar que ele levou o tiro na orelha. Ele voltou lá e o Elon Musk voltou com ele. Agora, o que eu acho que é interessante para a gente aqui no Brasil saber, que eu acho que é muito diferente do Brasil, é que nos Estados Unidos, em 2010, passou e foi aprovada pela Suprema Corte dos Estados Unidos uma lei chamada United We Stand, que deu às empresas e aos bilionários o direito de investir o quanto dinheiro eles quiserem. Era para as empresas serem consideradas como seres humanos, que têm direito de expressão. Então, podem investir o dinheiro que quiser nas campanhas. Eles não podem colocar o dinheiro direto no partido ou direto na campanha do candidato, mas eles podem criar o que eles chamam de super PACs. E o Elon Musk criou um super PAC para juntar dinheiro e financiar propaganda do Trump. Ele não pode coordenar com o candidato ou com o partido a propaganda que vai ser feita, como se isso fosse, tornar mais honesta a campanha, como se isso tirasse o caráter absurdo que o dinheiro tem na decisão política do país. Ou seja, quem tem mais dinheiro, as empresas mais ricas e os milionários é que compram a eleição de uma maneira descarada. Elo, eu queria também aproveitar para fazer um comentário, porque apesar de todas essas travas aí para impedir a contaminação, moralmente essa relação é um lixo. Porque no caso do Musk, isso é um investimento, claro, que ele está fazendo, num lobby terrivelmente eficiente. Porque esse cara hoje é o grande neoliberal que fala para o mundo inteiro, né? Um conservadorismo que irrita todo mundo, irrita até a direita. Mas ele é basicamente um sujeito que é um chupim do Estado americano. A Tesla foi construída com incentivo fiscal do governo americano. A NASA acabou de contratar ele para mais 5 missões no espaço, por 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Cada foguete que a NASA paga para subir leva 20 satélites da rede, da constelação dele, onde ele fatura, o governo americano não fatura nada. Então, quer dizer, o que esse cara faz e dá de dinheiro é puro investimento. Imagino que, sendo isso tudo, né, nos últimos anos acontecendo num governo democrata, que franquias ele não terá no governo republicano, que ele está ajudando a colocar de volta na Casa Branca, se é que isso vai acontecer. Total, não, investimento puro. É isso, Elo. Agora, minha amiga, agora é verdade, tá? Agora eu não vou, tá? Agora eu me recuso, agora eu vou ficar aqui até o fim. Você faz o que você quiser, Elo, eu sou incapaz. Tchau, Elo. Tchau, pessoal. Fui!
Agora foi de verdade, tá, gente? Não teve brincadeira, não teve mágica. Agora é pra valer. Eu preciso corrigir uma gafe que eu dei aqui também. Eu não percebi. Não, é porque a frase que eu falei, que o Lula é um encantador de serpentes, não é do Valdemar da Costa Neto, é do Ciro Gomes. Ah, é verdade. É que os dois andam tão parecidos que eu acabei me confundindo. E foi durante o período eleitoral, Foi durante o período eleitoral. Na presidência, é verdade. Bem lembrado, o Panus. Obrigada. Então vamos... A gente estava falando aqui de eleições nos Estados Unidos e eu disse que a gente vai ter 2 convidados super especiais aqui, né? A gente estava falando de eleições, a gente pode aqui trazer uma discussão sobre a influência dos Estados Unidos sobre o mundo inteiro. Essa é a real, né? Kamala ou Trump presidente, o que isso vai ter de mudança real, assim? Qual a diferença, né, entre, claro, extrema-direita, né? Muita coisa, muitas camadas aí, mas o imperialismo dos Estados Unidos vai ser comprometido? Então, a gente vai entrar nessa discussão e muitas outras discussões aqui com a Laura Sabino e o Ian Neves, tema que vai ser abordado no episódio de amanhã da série Web Comunistas, que a gente falou ontem. Eu e Chico Sá fomos no telão anunciar a estreia. Bem-vindo! Oi, boa noite. Nossa, como vocês estão chiques, Por gente. favor, não, completamente chique, né? Tudo isso é para participar aqui Prazer da em conhecer vocês. vocês. Lógico, merece demais. Bem-vindo, gente. Muito obrigado pelo convite. Bom, então, contem um pouquinho, mas assim, sem muito spoiler, né, que é para todo mundo assistir. Porque a gente já teve episódio no ar hoje, Chico Sá estava contando que assistiu, adorou. Estava dando o serviço completo aqui para eles. É isso, mas conta pra gente, então. Laura quer ir primeiro ou Ian? Sobre a experiência do Web... Como hoje, né? Aliás, como ontem eu estava aqui, eu acho que faz sentido o Ian hoje falar pra gente da experiência dele com o projeto. Bom, a gente está muito feliz de poder apresentar esse projeto. A gente acredita que o ICL é uma revolução na comunicação de esquerda do país todo. E a gente acha que também nós precisamos trazer um pouco do ponto de vista da esquerda radical, né? Lembrando para todo mundo que radical para eu e para Laura é elogio, né? Radical significa, como diz Marx, tomar as coisas pela raiz. Até por isso eu disse que não queria usar radical. Você fez uma boa observação hoje em relação ao termo. A extrema-direita é a extremação do capitalismo. Nós somos a esquerda radical porque nós buscamos tomar as coisas pela raiz, como nos ensinou Marx, né? Eu tenho uma curiosidade para perguntar para vocês. Vocês são comunistas mesmo? Não é brincadeira. O PCO não gosta de vocês, então? Porque o PCO que não é comunista. O PCO não é nenhum partido. O PCO não é um partido, mas a gente vai evitar qual é o motivo? É verdade, aquele negócio do Daniel Silveira e tudo mais? Olha, eu acho que é melhor a gente evitar esse tipo de polêmica intrapartidária agora, mas a gente pode dizer de maneira categórica que a gente sequer considera o PCO um partido. O PCO é uma outra coisa que a gente prefere não falar, mas não é um partido que não é levado a sério, não deve ser levado a sério e deve ser tratado como a extrema-direita é tratada por todos nós. E por todo mundo que tem algum pingo de dignidade também. Todo mundo que acha que Robinho ou Neymar não merecem textos de defesa, né? Também, né? E a gente não está falando de futebol nesse caso. Mas falando sobre Web Comunistas, inclusive, o episódio que a gente tem para apresentar amanhã é um episódio que tem tudo a ver com o tema que vocês estavam abordando há algum tempo atrás, né? Que são as eleições estadunidenses. E isso mostra também um pouco do caráter que a gente quis trazer com esse programa, que é algumas pautas um pouco mais, digamos assim, frias. O ICL tem muitas pautas quentes, né? Tratam de coisas que estão sendo debatidas no momento, e nós queríamos essas análises que perduram mais tempo. Então, essas que a gente demonstrou nos últimos dias, que foi a ideologia de gênero e a privatização da água, se mostraram pertinentes. Não, e aí a história da privatização caiu como uma luva. Infelizmente, né, gente? Porque todos os 3 temas caíram como uma luva e não estava... não estava planejado. Grifado que seria. Porque já foi gravado. Para mostrar porque como que era. Nós fizemos no contexto da privatização da Sabesp, a da água. Sim. Mas a privatização da distribuição de energia também veio a calhar com esse apagão absurdo que a gente teve recentemente. Então é isso que a gente queria apresentar. Mas também uma coisa que acabou fazendo com que nós ficássemos muito felizes foi a recepção com o formato. Porque nós queríamos um formato um pouco mais despojado, que apelasse mais para o humor e que tivesse uma veia de quem cresceu com a MTV. Então, isso pegou muita gente, eu posso dizer da minha geração, porque... A minha geração vocês nunca vão saber qual é, pois ninguém sabe a minha idade. Ninguém nunca vai saber qual é a geração da Laura. Mas vocês não são geração MTV, vocês são posterior. Eu sou. Eu também. Desculpa, eu tenho 30 e tralalá, e os meus 30 e tralalá me fizeram... Identifico. Eu também sou geração MTV, tá? Eu adorei. Eu cresci vendo esse tipo de coisa do não tem dinheiro, bota chroma key. Então a gente fez assim, não tem dinheiro, bota chroma key também. E a gente tinha essa preocupação em como trazer também, ao mesmo tempo que essa geração MTV se identificasse,
trazer também a questão dos memes, da influência da minha geração. Também. Da minha geração, sabe? Também se sentir representada ali naquele momento. É a mistura entender do as TikTok com a piadas. É uma mistura de um formato que funciona pro TikTok, funciona pro YouTube e funciona para uma geração que veio antes da nossa também. Eu achei super didático, eu acho que isso que é super importante, né? Porque a gente não consegue abarcar nas nossas discussões com essa profundidade, né, com esse nível de didatismo. Então, eu achei tudo assim, foi um casamento perfeito. Eu super recomendo. Amanhã tem tudo a ver com isso que a gente estava falando, né? Por isso até que eu puxei e falei, e aí, que vocês podem contar sem spoilers. Basicamente, vocês vão explicar, né, tintim por tintim, o que é o imperialismo. Vamos falar sobre imperialismo. O que a gente tentou fazer também é pegar alguns episódios que são de conhecimento comum das pessoas, como, por exemplo, a privatização da Sabesp, e estender o leque para explicar algo mais profundo. E esse didatismo todo vem da nossa experiência com a internet. Eu e a Laura temos uma experiência, inclusive, a Laura, apesar de ser de uma geração que nunca ninguém vai saber, ela é minha veterana. Ela estava na internet quando ela chegou, era tudo mato, quando eu cheguei já estava tudo capinado. Então, a gente trouxe essa experiência toda que a gente teve conversando com o público de maneira mais direta, e eu fico feliz que isso tenha transparecido no trabalho. Tentar ser simples sem ser simplista, né? Acho que foi a nossa Nem um pouco dificuldade. simplista, tá, gente? Vocês estão aprofundando bastante. E no vídeo do imperialismo, assim, eu tenho muito orgulho daquele roteiro nosso, Sim, assim. Eu acho que foi um vídeo que as pessoas vão conseguir conversar e o imperialismo vai deixar de ser aquele ser abstrato que a gente ouvia falar, né? O que é o capitalismo? É o McDonald's? É a blusa do Mickey, né? Ou é ter um iPhone? O que é esse imperialismo que paira, né? Que monstro é esse que tanto falam e ninguém sabe de onde que vem? Então, eu acho que no episódio de amanhã vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem o que é de fato o imperialismo. Essa é uma série de 3 episódios, então amanhã a gente vai ter episódio também. Eles já falaram de 2, né? 2 temas que já estão no ar, então quem não acompanhou pode ir lá. Amanhã vai ser exibido depois do Rolê CL. Então depois do Rolê você pode assistir, mas dá para pesquisar também, porque eu não consegui assistir no horário, eu fui lá para ver depois. Então quem não assistiu ainda, esse é um dos conteúdos que a gente está lançando nessa semana de aniversário. Eu achei uma grata surpresa, imagino que quem está nos acompanhando também, que é essa série de 3 episódios do Web Comunistas. Eu amei, gente. Agora, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho da discussão aqui, você não acha? Sim, por favor. Já que a gente está falando aqui de imperialismo, Panuns também, porque uma das discussões, até hoje foi amanhã, aí eu dou spoiler em detalhes também, a gente vai falar sobre o Nicolás Maduro amanhã. E essa é uma discussão que, assim, mobiliza muito a nossa audiência, mobiliza muito a esquerda, de maneira geral, aqui no nosso chat, né, no nosso público. O PT assinou, por exemplo, um documento lá no México, né, um documento do Foro de São Paulo, que reconhece a vitória do Maduro. O governo Lula, daí, não reconheceu ainda, mas não está num embate, assim, tão direto. Tem tido suas questões ali, mas não deixou, assim, não rompeu com o Nicolás Maduro, né? Como é que é essa relação, na opinião de vocês? Assim, em relação ao Trump a e a esquerda Kamala, brasileira com o Maduro, né? Porque eu acho que tá dividindo muitas opiniões, assim. No nosso chat eu percebo isso. Quando a gente começa a falar desse assunto, tem até treta entre as pessoas. Veja, isso tem tudo a ver com o tema do imperialismo. Pode parecer que não está relacionado, mas o que a gente tem que parar de fazer é analisar a questão da Venezuela como sendo só uma questão de lisura eleitoral. Isso é muito raso, isso não explica os fenômenos que estão acontecendo. E as raízes todas voltam a o que a gente chama de onda rosa, né, a partir da eleição do Hugo Chávez e a partir do enfrentamento do chavismo e do bolivarianismo ao imperialismo norte-americano. Goste ou não goste, o que o governo da Venezuela fez desagradou muito os Estados Unidos. E, em boa medida, venceu os ímpetos imperialistas dos Estados Unidos em boa parte do governo Chávez, que foi severamente... o imperialismo foi severamente derrotado com movimentos de massas desse período, né? Então, o que acontece é... existem interesses geopolíticos que são muito claros quando a gente fala a respeito de eleições da Venezuela. Se a gente for pensar, por exemplo, numa pergunta que é sempre feita pra gente, qual é a diferença entre a eleição dos democratas e dos republicanos? Eu não vou nem falar da Kamala e do Trump. Democratas e republicanos, né? Bom, nós sabemos que ambos são aves de rapina imperialistas, mas há uma diferença. Os democratas representam mais uma burguesia que se beneficia da globalização. E os republicanos representam mais uma burguesia ou que não se beneficia da globalização ou que
até defende uma política mais aduaneira, uma política mais protecionista, está mais preocupado com o mercado interno. Isso altera a maneira como eles atuam internacionalmente. Se a gente observar como foi o governo Trump, o governo Trump não quis enfrentar, por exemplo, a China e a Rússia ao mesmo tempo. Os republicanos não acreditam que isso é possível. Já os democratas estão armando até os dentes a Ucrânia até agora para continuar fazendo frente com a OTAN à política externa russa. Então a gente tem essa diferença entre esse cenário. A grande diferença, é o que a gente, inclusive, vai dar uma pequena brecha do episódio de amanhã, é a respeito da política da América Latina, que aí entra a Venezuela. Esse que é o importante. Eu acho que é esse o ponto, assim, né? Quando se faz essa pergunta da Kamala ou do Trump, qual a diferença que vai fazer? Do ponto de vista de que se isso vai ou não fazer com que o imperialismo estadunidense fique mais brando, que eles se tornem amiguinhos, coleguinhas da gente, não. Né? E nenhuma dessas eleições responde isso. Mas existem algumas diferenças que são importantes serem colocadas. E aí eu acho interessante deixar claro que o espaço da América Latina sempre foi para ambos partidos, né? Para a visão estadunidense do império em si. A América Latina sempre foi vista como um ponto dado, um ponto necessário, um ponto importante, né? E parte essencial para o projeto que eles têm de imperialismo. Aquele velho América para os americanos. E aí, o que a gente tem com a vitória do Trump, como o Ian falou, para além dessas questões externas, né, mas a gente tem aqui na América Latina uma diferença do que essas políticas representam. Então, amanhã no programa, vocês vão perceber que a gente vai falar sobre como que existe uma ordenação em relação à extrema-direita no mundo e na América Latina. A vitória do Trump ele tem impacto em relação a essa força da extrema-direita na América Latina, fundamentalmente. Sim. Sabe? Enquanto da Kamala, de certa forma, vai continuar, como a gente viu, por exemplo, grampeando a Dilma. Então, em nenhuma das casas será uma vitória nossa. Uhum. Né? Vitória é a América Latina unida e anti-imperialista, mas falar que não vai alterar a conjuntura nessas eleições é bobagem, né? Mas o fato é que a gente não vota nas eleições dos Estados Unidos de toda forma, né? É isso que a gente precisa também ter. Ian, Laura, eu amei receber vocês aqui. Muito bom. Obrigada, parabéns. Tá muito, muito bacana mesmo. Eu recomendo que todo mundo assista o Web Comunistas. Muito Laura obrigado. Sabino e Ian Neves aqui junto com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero aproveitar, gente, chamar, sabe quem? William De Luca, que já está no debate. Caramba! E vai dar spoiler pra gente. William De Luca, boa noite. E eu, Gabriela Varela, você vai amar receber também no N2? Ou é vou só amar, o vou William amar. Não, sem ciúmes, sem ciúmes. Boa noite, Gabi, Ian, Laura, Panúzio, Chico Sato, todo mundo que está assistindo o ICL Notícias segunda edição. Estou aqui na frente do auditório Paulo Freire, onde já estão reunidos os craques da esquerda, do campo progressista, que vão fazer esse debate daqui a pouquinho, mediado pelo nosso Eduardo Moreira. Vamos ver como que tá aqui dentro, Gabi? Vamos, eu quero, né? Para isso que eu te chamei, que tô curiosa. Fazendo um momento de invasão aqui durante o nosso debate. A gente está vendo aqui todo mundo que está aqui. Vocês vão vendo aqui informalmente. Márcia Tiburi, Jones Manuel, Manuela Dávila, Renato Freitas, Eduardo Moreira, que não debate hoje, que não vai debater, vai ser difícil, hein? Nossa. Lindbergh Farias, nosso senador, eterno senador. Edu, desce aqui para. Vamos conversar um pouquinho sobre esse debate. Já está causando debate nas redes sociais antes de acontecer. Qual é a importância de reunir esses nomes importantes para a esquerda, para o campo progressista, aqui para debater os rumos da esquerda no país? Eu acho que tem vários pontos que marcam essa noite como uma noite muito especial para o ICL. Primeiro que é o primeiro debate que a gente promove aqui no ICL, num formato de debate, assim, com essa cara de televisão que as pessoas costumam assistir, mas com regras totalmente novas, né? E isso é uma das surpresas que as pessoas vão poder acompanhar. Segundo momento pelo qual a gente passa, a gente está no meio ainda de uma eleição em várias cidades do país e, além disso, a gente está no momento onde as pessoas estão se questionando o que está acontecendo com a esquerda, né? O campo progressista perdeu o espaço nessas eleições. Talvez algumas pessoas não achem, e por isso que a gente tem um debate aqui também para as pessoas poderem expor suas opiniões. São 6 pessoas que têm, assim, características bem distintas
E é legal, porque eu vi na internet várias pessoas, eu gosto daqueles 2, mas aqueles outros, não sei o que você foi fazer para chamar. Aí o outro falou, eu gosto daqueles 3, mas aquele... Eu falei, que bom, né? Então a gente acertou, né? Porque se tivesse os 6 que todo mundo gosta, que fossem 6 iguaizinhos, aí eu acho que a gente teria errado a mão. É óbvio que tem muitas pessoas que a gente gostaria que tivesse aqui também, e não estão, porque tem um limite, senão fica inviável a gente fazer um debate, mas eu acho que é um primeiro passo importante para o ICL estar se colocando nessa arena tão importante que é a arena dos debates, né? Dá para dar um spoiler sobre o formato? Vai ser formato de debate mesmo? A gente vai ter 3 blocos, né? Um bloco sobre temas importantes para essa questão do papel da esquerda, o segundo bloco com jornalistas perguntando, e no terceiro bloco um espaço para cada um ter um tempo maior e falar da sua visão sobre esse tema de hoje, do que a esquerda deve fazer para recuperar o espaço perdido. Eu não estou mais com o retorno da Gabi, eu não estou ouvindo mais a Gabi aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou aqui agora te ouvindo. Eu estava prestando atenção aí. Agora quase que eu estou ouvindo ela também. Agora está alto, o meu retorno está alto. Mas daqui a pouquinho, então, Gabi, 8 horas da noite, fica o convite para todo mundo que está assistindo ICL Notícias segunda edição, acompanhar esse debate importante para a gente discutir os rumos do campo progressista. E como o Edu falou, tem gente que gosta, mas a ideia do debate é essa mesma, é reunir pessoas que pensam diferente para discutir os rumos da esquerda no país. Gabi. É isso aí, valeu, William, Edu. Daqui a pouquinho a gente vai se juntar a vocês. Já deu para ter um gostinho aí. Estaremos lá. Gostei. E eu estava justamente perguntando, será que ele vai falar do formato? Porque é totalmente inovador e tal. Então, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, a gente vai estar juntos nesse debate. Mais uma vez, reforçando aqui, a gente está completando 4 anos de existência. Então, o nosso tema, né, dos 4 anos de série é muita luta pela frente. A gente quer te convidar a fortalecer essa nossa luta acessando icln2.com.br. Para a gente, enfim, para fortalecer o nosso trabalho, a gente tem um pacote especial essa semana justamente por conta dos 4 anos de aniversário, com um monte de presente, gente, novidade. A gente falou aqui do Web Comunistas, né? Um desses conteúdos que a gente está preparando para essa semana. Amanhã até tem Felipe Neto, 8 horas da noite também. Enfim, tem uma infinidade de coisas nessa semana de aniversário. Tem os presentes, tem boné, né, que o Chico Sá ontem estava usando aqui. Boné do comandante. Exato. Não é de qualquer um, viu? Então, acessa lá para conferir essas novidades, icln2.com.br. Hoje a gente vai encerrar aqui em grande estilo, com a nossa mesa aqui. Olha, quase derrubei esse celular. Com essa mesa aqui em grande estilo. Fábio Panunzio, Laura Sabino, Ian Neves, Chico Sá, boa noite para todo mundo. Obrigada por vocês, parabéns mais uma vez, gente. E vamos nessa, boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Fica com a gente, não sai daí. É só continuar no link que 8 horas, daqui a pouquinho, a gente vai ter o início do nosso debate. A gente vai começar com um cronômetro agora, então você continua, vai aí tomar um café, né, enfim, jantar e volta e fica com a gente no nosso debate. Valeu, pessoal. Até amanhã. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.